muita gente está usando, surgiu uma dúvida para quem namora em relação à divisão de bens. Tem que partilhar ou não? Olha aí, viu, Tia? A repórter Vitória Oliveira traz agora os detalhes para a gente. Vitória, e aí, você vai ter que dividir seus bens ou não? Bom dia, Mari. Bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Vamos ver se o contrato de namoro ele também se iguala ao contrato de união estável, né? Para falar sobre isso, a advogada em Direito da Família, Larissa Barbosa, vai explicar mais sobre isso. Larissa, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Veja, nesse contrato de namoro que existe desde 2013, como é que fica em relação à divisão dos bens? Bom dia, Vitória. Bom dia, Mário, e a todos os ouvintes. Então, o objetivo do contrato de namoro, na verdade, é afastar o regime de bens e afastar essa obrigação de partilha, né? Realmente demonstrar que aquela relação é um namoro simples e que ali não tem confusão patrimonial entre o casal. Qual é a diferença, né, em relação a um namoro e a uma união estável? A união estável ela se caracteriza pelo interesse do casal de ter uma união, além de pública, como também é o namoro, mas com o interesse de constituir família. Enquanto que o namoro é aquele relacionamento mais relax, né, onde as pessoas estão ali se conhecendo, se curtindo, mas não necessariamente ter o interesse de transformar aquele num casamento. Olha, um namoro ele pode ser considerado união estável a partir de que ponto ou a partir de qual ação? Na verdade, não existe uma resposta específica para isso, porque depende muito do caso concreto, né? A gente precisa ver se naquele contexto, porque muitas vezes o contrato de namoro existe para meio que tentar burlar uma união estável que já existe e fingir que ela não existe. Mas se preencher os requisitos de que aquele casal tinha uma união pública, tinha uma união que todos reconheciam eles não como namorados, mas como casados, como companheiros, tinham o objetivo de constituir família, e isso não é obrigatoriamente um filho ali entre eles, mas um desejo. Aí não adianta ter o contrato de namoro. Sim. Veja, por exemplo, se eu namoro com uma pessoa e aí a gente adquire bens durante esse namoro, como é que fica em relação a esses bens? Então, se é só um namoro, não existe aí uma união estável, esses bens eles não vão poder ser requeridos como uma partilha de bens na vara das famílias, né? Vai precisar se comprovar quanto de cada um tem ali depositado naquele bem para, de repente, pedir um ressarcimento do que foi gasto caso esse namoro se encerre. E se eu estou, por exemplo, numa união estável, quais são os principais requisitos, né? O que é que eu preciso saber para me assegurar? Os principais requisitos para se caracterizar uma união estável é justamente uma relação pública, duradoura, e que todas as pessoas conheçam aquele casal como esposo ou como companheiro, e o objetivo de constituir família. Esse é o ponto mais subjetivo, né? Porque o que é o desejo de constituir família publicamente? Se é ter filhos, se é morar junto. E o mais seguro realmente é que, se aquele casal não deseja casar efetivamente no civil, faça uma declaração de união estável estipulando ali o regime de bens. Porque quando isso não acontece, quando eles não fazem essa declaração de união estável, vai se estabelecer obrigatoriamente o regime de comunhão parcial de bens. E aí tudo que for construído naquela relação vai ser partilhado entre eles. Ô, Larissa, dentro do namoro, né, o que é que precisa ser ali conversado em relação a esses bens? Então, as pessoas têm muito que se casa por amor, né? E que a conversa sobre dinheiro, sobre patrimônio, não deve ser discutido. Mas a verdade é que isso é, sim, um assunto importante que precisa ser tratado entre os casais, porque, ainda que se casem somente por amor, sem pensar em dinheiro, tem um fato que acontece na vida de todos nós e que é inevitável, que é a morte. E o regime de bens é algo que vai interferir até no pós-morte de uma daquelas pessoas no casal, né? Vai interferir ali na partilha de bens que vai ficar para a mãe, que vai ficar para filhos. Então, é importante que se converse sobre isso para decidir o regime de bens que é mais adequado àquele casal durante o casamento, porque isso vai interferir na compra de patrimônio, na venda. Então, não é só pensando em separação, mas sim na convivência daquele casal. Olha, e esse contrato de namoro, né, que existe desde 2013, como é que ele funciona na prática? Então, na prática, ele é um contrato que a gente chama de contrato de gaveta, né? Ele não é um contrato com plena validade jurídica. Ele deve procurar um advogado especializado para realizar aquele contrato e estipular aquelas cláusulas. E as cláusulas não são somente sobre patrimônio. Podem ser cláusulas também sobre a vida deles, o que é que pode ser feito na vida deles em comum, quantos, sei lá, finais de semana podem passar fora, como é que pode dormir, se tiverem um animal, como é que vai ser a convivência com aquele animal de estimação. Então, é um contrato de gaveta, mas que já vem sendo aceito, né, pelo judiciário de todo o Brasil, mas que tem ainda esses percalços para que a gente não faça cláusulas que possam ser irregulares e invalidadas aí na necessidade de judicializar. Então, esse contrato tem respaldo jurídico? Não tem respaldo jurídico, não está na lei.
Não está na lei de forma alguma, mas está sendo abraçado pela dinâmica da sociedade, né? Cada vez mais os namoros são mais intimistas, né? E as pessoas sentem a necessidade de regulamentar isso. Não existe lei nenhuma que diga que existe o contrato de namoro e que ele tem validade. Mas se ele for bem confeccionado e não tiver aí quebrando nenhuma outra regra do nosso Código Civil, ele pode ser perfeitamente aceito. Perfeito. A gente conversou aqui com Larissa Barbosa, advogada em Direito da Família, que explicou, né, sobre os contratos de namoro e também de união estável. Lembrando que, como ela falou, não tem respaldo jurídico esses contratos de namoro, são mais ali questões sociais que acabam ficando com os relacionamentos e também com o avanço da sociedade, mas que não existe respaldo ainda juridicamente para esses contratos de namoro. Volto com você, Mário. Tá bom, tá explicado aí. Então, se liga aí, viu, na hora de você